Boa noite, Brasil. Bom dia, Japão. Boa noite, Acre. É isso aí. Estamos agora testando mais uma. Você sabe como a gente tá fazendo isso aqui. A gente tá testando agora um novo enquadramento porque, como vocês podem perceber, essa semana foi um pouco atribulada. Foi Tá difícil. fria e tem que ser todo mundo Mais juntinho aqui. Hernando tá enquadrado falando isso, tá, né? Tô quase. Porque a gente teve problema na edição, já que a gente tava usando duas câmeras, vamos testar com uma só para que a gente mantenha o cronograma certinho, tentando encontrar os nossos caminhos, nossos rumos, nossas tarefas. Mas hoje estamos aqui, até tô aqui numa vibe, uma vibe meio Kawemura Kawaii, né? Já que não é um taco de beisebol, mas um guarda-chuva japonês, aquele transparente. Quem tava acompanhando os bastidores aí viu a gente brincando aqui com o guarda-chuva, né? X7. E hoje vamos falar sobre o seguinte, vamos falar sobre os tipos diferentes de direção de diretores do Final Fantasy, né? Então a gente teve aí tivemos aí nessa carreira, né? O criador foi o Hironobu Sakaguchi, depois a gente teve o Tetsuo Nomura com o Final Fantasy X. Eu não sei quem foi que fez o Final Fantasy XII, eu acho que foi o Tetsuo Nomura. Foi outro. A gente vai falando por um e a gente vai pesquisando no meio do programa aqui, tentando inventar uma historinha. E aí Final Fantasy XIII foi um outro, Final Fantasy XV foi o outro, e ainda tem os online, né? Final Fantasy XI e Final Fantasy XIV. Que a gente vai descobrir quem foi. E eu não. Alguém jogou online aqui? Não, eu tive a tentativa, mas Só não foi foi seriado, da né? Netflix. Sério, aquele Child of Light. Isso, que o menino se reconcilia com o pai. Você achou legal aquele seriado? Mano, eu não vou dizer que eu Tactics achei também, legal, sabe? Eu vi mais só pra ver um pouco mais Por causa de Final Fantasy, né? Só por causa disso. Tem E mesmo Tactics assim, também. o que eu vi pra mim já bastou do online. Vamos lá, já deu, né? Já. Sim, você ia falar de mim. O Tactics também, que é diferente. O Tactics também é outro diretor. Que é o tem- mesmo cara do Vagrant Story. E tem as variantes também do Final Fantasy, né? Que é o na DX, não. É o filme, né? É o filme. É o Crash Score. É o Crazy Score, é realmente aquele. Dirge of Cerberus. Isso, que é o de Vicious. The Wizard. Mas são diretores. Devem ser, porque são estilos de jogos diferentes, né? O Crazy Score é o mesmo desse 15 agora. O Crazy Score é um bom jogo. É um excelente jogo. Que ele conta a história, o prequel do Final Fantasy VII. Que é do PSP. É do PSP. Bom, então vamos começar aí. Querem começar pelo primeiro diretor, Hironobu Sakaguchi? O criador, né? Pronto, criador da série Final Fantasy, que pra mim um dos maiores nomes aí da indústria dos jogos, pelo menos pra mim, maior inspiração, uma das maiores inspirações, né, por tratar o Final Fantasy em si como uma obra de arte, né? Não só necessariamente como jogo, mas foi um dos primeiros caras a olhar pra mídia do videogame e falar, velho, a gente pode contar uma história aqui que seja muito maior do que só pular em cogumelo, não fazendo crítica ao Uma história mais profunda, né? mas contar uma história mais profunda, com personagens cativantes e tudo mais. E ele também seguiu, né, o caminho do Final Fantasy até o Final Fantasy IX, que foi a saída dele, né, da direção do projeto como todo, e ele passou, né, a responsabilidade para o Tetsuo Nomura, que estava trabalhando no Kingdom Hearts. Então, o que você acha, né, do Hironobu Sakaguchi, a direção dele? A direção é fantástica, né, velho? Além de criador, ele fez um excelente trabalho nesses todos esses jogos, né? Do 1 ao 9, né? Na minha opinião, assim, ele só foi, assim, infeliz, digamos assim, apenas no Final Fantasy, assim, na minha opinião. Opinião. Claro. Que não vai... Os comentários vão detonar você. Não vai falar depois aí. Foi o Final Fantasy 2, sabe? Certo. Porque o 1 eu não falo nada, Concordo. porque o 1 é uma coisa assim que foi... tipo assim, foi o primeiro, né? Não tinha muito o que falar ali. Tinha né? que testar e foi revolucionário também. E como ele já tinha experiência já pelo 1, aí fez o 2, aí a gente esperava que o 2 fosse uma coisa assim mais avançada, né? Uhum. Mas não, né? ele continuou. Tudo. Eu não entendo nada, eu só tô aqui aprendendo com vocês. Mas você não jogou Final Fantasy? Joguei sim, mas eu não me aprofundei tanto assim, coisas assim. O 7 eu não joguei todo, o 9 eu não joguei todo. O que eu joguei completo foi o 15 e o 8. E o 12 eu também não joguei todo. Só isso. Aí é Tô complicado. bem assim. Você não, lembrado, você não- lembrado. você não chegou a... Só o 8 eu joguei, foi o primeiro. Desde quando eu comprei o PlayStation, eu peguei o Final Fantasy 8. Aí
joguei, rejoguei, pegava boss secreto e ia atrás de Ultima Weapon e tudo. Aí eu joguei até enjoar. E esse último agora, por causa do hype todo, né? Que era a volta do Final Fantasy ao mundo aberto, depois daquele fracasso do 13. Do 13, do 14 que é online. E aí eu fui jogar, aí eu joguei ele completo, procurei fazer missões além, mas me aprofundar muito mesmo foi mais no 8. E o que é que te cativou no 8, cara? Porque o 8 era Hironobu Sakaguchi e assim, eu teve uma época que eu tava jogando todos os Final Fantasy. Eu joguei assim, um atrás do outro. Eu comecei jogando pelo 5, que era o que eu mais gostava na época. E aí depois eu joguei o 6, que aí pra mim é o melhor Final Fantasy. E aí depois eu fui jogando os outros, só que assim, você vê que existe uma estrutura, quando você joga assim um atrás do outro, você vê que existe uma estrutura de jogo que é bem igual, assim, de padrão. A mesma padrão, apesar de serem histórias diferentes, personagens diferentes, mas existe aquele mesmo padrão de gameplay e até mesmo de história, né? O Império contra os rebeldes e tudo mais. Mas, assim, beleza, do 1 ao 9, tudo bem. Aí você falou agora algo parecido, mas o 8 foi o que quebrou essa paradigma. Eu vejo todo mundo falar. Foi justamente o 8 que mas fez. em que sentido você tá falando? Questão de quase tudo, assim. A ambientação, o estilo de enredo, o estilo gráfico, o gameplay, totalmente diferente dos outros. Você achou? Eu achei. Eu acho que, tipo assim, obviamente cada jogo ele tem uma modificação, tem sua identidade, mas por exemplo... É tanto que quando chegou no 9, voltou. Sim. Não, então, mas por exemplo, você vê, o Final Fantasy... Até o Final Fantasy V, você tinha meio que aquela vibe medieval. Agora eu entendi o que eu ia te dizer. Aí no Final Fantasy VI, eles meio que começam a misturar um pouco, que eles vão pra o... você tem o... Caraca, tem o Cyberpunk, né? Que é o 7. O 7 é o Cyberpunk. Steampunk. O 6 é Steampunk, né? Exatamente. Então o 6 ele já começa meio que falar assim, peraí, eu ainda tenho essa vibe medieval, mas eu quero colocar aqui um outro aspecto, né? Já o 7 ele vai pro Cyberpunk e o 8 ele já tá em outra pegada que é, eu não sei, um Magic Punk. Eu não sei como falar. Seria uma sociedade contemporânea da época com magia, né? Não teria nem aquelas grandes indústrias, o steampunk, né? Botar vapor e tudo. Mas seria mais eu acho mais uma mesclagem. Não é um estilo assim que exista, é uma mesclagem. E eu acho que ele fez uma mistureba. O 8, assim, eu não cheguei a terminar, mas eu joguei acho que 30 horas de jogo. E o que é que eu achei assim? A gente tá falando agora de Final Fantasy da época do Hironobu Sakaguchi, né? No caso de tema, Cyberpunk, Steampunk, o 8, pra mim, ele tenta dar uma pegada mais madura no que é a história do Final Fantasy. Que são as histórias do Final Fantasy. As histórias do Final Fantasy geralmente são muito tipo, heróicas, né? Tipo, do sentido de que você tem um herói, você tem um vilão. Vai se superando seus medos pra enfrentar o 8 também tem isso, só que ele tem ainda uma estrutura, uma base, que ela é um pouco mais política, sabe? Uma pegada mais madura, no sentido mais real, né? mais grounded. Tanto que tem um aspecto de design que eu acho interessante do jogo, que é o seguinte, todos os Final Fantasies, do 6 pra trás, não tinha muito o que fazer, ele sempre vai olhar de cima, né? Quando você tá viajando no mapa mundi, ele sempre vai olhar de cima. No 7, ele também se olha de cima, só que você tem uma câmera que eu acho interessante, uma câmera que ela é como se você o mundo fosse muito pequeno e você tá caminhando, né? Para representar essa viagem e tudo mais. Só que no 8 eu achei interessante, vocês perceberam, mas a câmera ela não é tão em cima, ela é um pouco mais baixa. Com isométricos Isso, exato. Isso daí me deu a impressão de o mundo ser maior do que aquele personagem. Não sei, ele me deu uma sensação desse tipo, tá ligado? E aí eu fico muito nesse pensamento de que a mensagem que eles estão tentando passar é que realmente é um mais grounded, né? Mais pro chão. Então eu achei isso. Já Sim, mas aí eu acabei esvaindo aqui. Onde é que a gente tá falando? Falou do 8, parou... falando que é maduro. Falou da diferença do 8, que ele procura uma temática mais madura, tem uma questão política por trás. Isso. Certo, você comentou isso. E eu queria também perguntar a respeito de outra coisa. Ainda não, né? Do 9 vocês vão comentar, mas é quando chegar no Final Fantasy X, que eu vejo muita gente idolatrando, falando que ele é assim, seria o melhor um divisor de depois mares. do 7, né? Eu não assim o melhor, mas
sempre foi assim, foi a época que ele saiu e até depois todo mundo só comentando. Final Fantasy X. E a Renan falou que no 10 ele voltou, né? Não, no 9. Ele no voltou 9, ao pronto. estilo que era dos 7, antigos, né? que era o 5, Não, o 6. Mas comente o 9 e depois falam do 10. Porque assim, o 9 foi o último jogo de Hironobu Sakaguchi. Tanto que ele ia participar como diretor. Então, tipo assim, o jogo... Tanto que no final dele, nos créditos, ele... Sabendo que era o último jogo dele, quando você vê os créditos, você vê que a galera meio que fez uma homenagem ali, agradecendo a ele por ter dado um dos maiores franquias do mundo dos videogames. E aí o que é que ele tentou fazer? Ele puxou, e aí, Renan, você complementa, ele puxou tudo que era a essência de Final Fantasy dos clássicos e colocou, e o que eu acho interessante do 9 é que ele parece mais uma peça de teatro. Sabe? Então, quando você tem o 7, que é uma parada mais... Ele né? É uma peça de teatro, né? Ele é. Fala um pouco sobre isso. O quê? Sobre o fato de ser uma peça de teatro. Assim... Você só jogou aí. Não, ele é. Não, joguei, mas é porque assim, pra falar aprofundado, eu não saberia falar agora no momento. Entendeu? Certo. Eu sei que ele é espetacular, velho. A história dele é magnífica. A trilha sonora também. Você pode até não gostar, mas eu adorei a trilha sonora. Não, a trilha sonora é boa. Eu só não acho que é a melhor trilha sonora do mundo. Não é a melhor, mas eu adorei. Até porque Nobuo Ematsu não sabe fazer música boa. Que, por só sinal, faz música top. Excelente. Não sabe, nem boa ele sabe fazer, só música fodida. Que por sinal, é até um complemento que eu vou até comentar aqui a respeito disso, que é o seguinte, que pra mim música é muito importante pra um jogo, sabe? É o que às vezes me faz jogar, entendeu? Também, pra mim também. Aí eu começo assim, tipo, o jogo pode ser até ruim, sabe? Aí eu começo assim a jogar ele, mas a trilha sonora perfeita não interessa pra mim. Eu quero ficar ouvindo aquela música durante a jogatina. Concordo. Tanto que, aí já um outro tópico rapidão, que Dragon Age 1, eu não conhecia a série Dragon Age, nem conhecia a BioWare. Aí eu vi o trailer do Dragon Age 1, o primeiro trailer, né, teaser. E é foda. Tipo assim, eu vi o trailer, eu falei, eu quero jogar. Tipo assim, é uma das raras vezes que acontece que você vê uma publicidade de alguma coisa e você fala, eu quero comprar isso. Porque é o Ordem, né? O cara lá, ele começa com Depois que você entende a história do Dragon Age, o que são os Grey Warden, né, os Guardiões Cinzentos, você compreende melhor o trailer. Mas basicamente, esse cara, esse soldado, sozinho, tá ligado? Parece que ele tá chegando num túnel com um bocado de orc morto. E aí ele pega uma espada, ele tira a espada da bainha e joga a bainha fora. Tipo, ele não fica com a bainha, tá ligado? Eu falei, porra, caralho, que foda, velho. O cara, tipo assim, só nessa imagem ele diz pra você, velho, esse cara tá entrando aí pra morrer. Tá ligado? Ele não tá entrando pra voltar. Ele não tá entrando pra se aventurar. Ele tá entrando aí pra matar geral e durar aí. Aí o que acontece? Ele vê ele vai pegando o escudo, vai pegando uns pedaços aqui de bicho, aí enfrenta um orc ou outro, assim, que vem tentando atacar ele por trás. E aí, no fundo, tem o narrador, né, falando o discurso do Grey Warden, né? Na paz, vigilância. Na guerra, sacrifício. Na morte, vitória. Né? Tipo, é uma parada assim, eu não lembro como é direito, mas é algo do tipo assim, né? Na morte, sacrifício, sei lá. E aí a porta se abre, né? A porta vai se abrindo assim da caverna. E aí a música é tipo um rock and roll, tá ligado? Só que começa aquele rock and roll berena. E você vê que aquele negócio vai subindo, sabe? E aí quando abre a porta, o cara sozinho, uma legião, milhares de orcs, tá ligado? O cara sozinho com uma espada, um escudo, o olho dele começa a ficar azul, né? E a música começa, ele bota, tipo assim, ele olha pra cara de todo mundo, bota o capacete, meu irmão, e fala, meu irmão, vai Corinthians, tá ligado? Vai Corinthians, meu irmão, que eu vou matar todo mundo aqui. Caramba. Aí a música, a bateria, né? O cara, meu irmão, é foda demais. Aí eu fiquei muito empolgado, eu falei, velho, eu tenho que comprar essa merda agora. Porque que jogo foda. Aí quando você joga o jogo, né, não é tão fodão assim. Mas o jogo é bom pra caralho, mas não é tão fodão assim. Eu não cheguei a jogar esse Dragon Age 1, não. Eu só joguei o Inquisition. Sim, que é bom pra caraca. Que eu gostei pra caramba. Mas o Dragon Age 1 é melhor. É? O 1, o Inquisition, ele é mais Senhor dos Anéis. Sabe, tipo assim, ele é mais empolgante, ele é mais épico, a música é foda. A parte, porra, quando você vai pra Skyhold, velho, quando você encontra Skyhold, aquela cena dali
Pronto, outra cena que eu vi no review do Angry Joe e subiu a espinha, tá ligado? Falou, tem que jogar esse jogo agora, tá ligado? Foi essa cena do Skyhold, quando ele tá chegando lá no castelo, né? Mas o Dragon Age 1 ele é mais Game of Thrones, tá ligado? Tipo assim, ele Muitas mortes. Pô, mesmo, aí mais sério, Jogada né? política. É, muito... O Dragon Age Inquisition também tem bastante, só que ele tem uma pegada mais... Você tem os bonzinhos e você tem os maus, tá ligado? E, tipo assim, não tem algumas coisas cinzentas no Sei. meio, mas você Tá pode tudo ser... Você vê pela cara e pela É. ação do personagem de primeira, você já sabe que Exato. No Dragon Age 1, cara, tem coisas que acontecem, do tipo assim, você tem os maus lá, que são os Darkspawn, né? Os orcs lá. Mas dentro dos humanos e dos elfos, você vê que o mundo tem preconceito com elfo, tá ligado? Elfo pra eles é merda nenhuma. Aí tem duas tipos de elfo, tem o elfo da cidade, tem os Danish que fica nas florestas. Mas tem os anões que eles são completamente isolados, tá ligado? Tanto que eles nem aparecem no Inquisition, né? Eles nem tem, só o Varric lá, mas eles nem tem tanta participação assim no Inquisition. No 1 ele já tem uma participação muito maior. E por aí vai. Mas enfim, voltando a Final Fantasy, né? Voltando a Final Fantasy. O Final Fantasy IX, a gente tava falando sobre ele. Ele realmente foi essa despedida do Hironobu Sakaguchi. Então ele tentou voltar para os clássicos. Só que realmente foi assim o término dele por causa da união da Enix, né? Teve da isso empresa também. Enix, porque ele não queria aceitar as políticas ali das duas, da empresa Enix, na verdade, né? Aí com essa fusão ele não quis e saiu. Simplesmente saiu e não quis mais, se desvinculou, né, da série, né? E ele, inclusive, eu acho que nessa época ele abriu a Mistwalker, né? Que é o estúdio de game design dele. Levou-se um tempo a ele abrir depois. Ele é muito rico. A verdade é essa. Inclusive, quando a gente tava lá no Japão, a Marvel falou, não, o Hironobu Sakaguchi fica aqui nesse hotel, custa $1 milhão a diária, tá ligado? Ela trabalhou lá, não foi? Cara, foi sinistro. Liga aí. Foi sinistro. Porra, uma série A desse. Mas eu queria ter entrado naquele prédio da Square. A gente entrou, né? Eles só não Entrou, permitiram a gente. é, Pode chegar lá no escritório e falar. Mas Então. aí poderia ter invadido, né? Mas tudo bem. Aí é com você, né? É foda o prédio da Espanha. Muito A bonito. gente só ficou no cafezinho lá tomando High Potion, que Foi. era água com Foi. limão. Não, peraí. Isso Eu aí, morreria no não, combate. Isso aí já era o café da Square. Então. Aí atrás, Ficava aí do lado, atrás. né? Mas Do lado ali, do né? prédio. Café dos turistas que vão visitar a Square, porque É. ninguém come ali da Square, né? Que na verdade o design do lugar, né? Era diferente, né? Parecia uma cúpula. assim, É né? tipo como é? Um shopping do jogo mesmo. Não, eu tô falando assim, a arquitetura, né? É isso mesmo. Galera, rapidamente aqui, esse corte também deve ter sido estranho, mas tivemos uma ideia. Como a nossa câmera está acabando a bateria, Acabamos de mudar. a gente ia falar de todos os diretores dos Final Fantasy, mas a gente vai transformar isso aqui numa série. A gente vai falar nesse aqui sobre o Hironobu Sakaguchi, falamos um pouco sobre ele. Nos outros É bom que até episódios, dá tempo de pesquisar um pouco da gente mais. pesquisar um pouco mais, talvez até se aprofundar e consertar as merdas que a gente falou do Sakaguchi aqui. Então, pra finalizar, Falar dos 6, né? vou complementar a sua ideia, Colo, você deu aqui, antes do corte, que foi o quê? Eu complementando a ideia assim, eu vou pegar o que é que eu acho, onde que o Sakaguchi estava melhor, Pronto. em qual jogo e por quê. Boa. E aí boa, você pode falar do seu, beleza? boa. Não, eu falo agora. porque- Fale, então fale. Não. Então fale! Ai, cadê a hora essa porra? Não, eu tô falando assim, Tem porque que ser rápido. aonde ele teve um melhor trabalho foi o 6. Certo. Foi o Final Fantasy 6 ali. Pronto. Porque você vê, velho, que a qualidade dos personagens, o enredo de cada um, que ele se preocupou ali com cada personagem assim, que foi muito bom, entendeu? Se encaixou. O vilão também, muito bom, velho. Esse vilão aí, velho, é histórico. Mata todo mundo, pô. Assim, muita gente vai achar que não, assim, eu sei, né, que as pessoas vão dizer que Final Fantasy VII é o melhor e tal. É bom também. Bom pra caralho. É bom também, mas assim, a galera que conhece todos os Final Fantasy percebe que o 6 é o que tem o melhor trabalho ali. Eu concordo. No sentido, pra mim o Final Fantasy VI é o melhor, simplesmente pelo fato de que os caras, o Hironobu Sakaguchi, né, junto com a equipe e tudo mais, eles tentaram contar uma história. Eu acho que se o Final Fantasy VI fosse lançado hoje, ia ser o melhor RPG do mundo. Vou te dizer. É sério, ia ser brigando com The Witcher, pô. Sabe por quê? Pensar. Sabe por quê? Primeiramente, que você tinha 12 personagens jogáveis.
E todos Tá ligado? eles com enredo rico. Todos eles, porque a ideia do Final Fantasy VI era que assim, não existe um personagem principal. Você pode simplesmente fazer a sua parte com 4 personagens, com quem você quiser. Você tem ali as pessoas que fazem parte do enredo principal, a Terra, o Loki, tá ligado? Mas... E você tem personagens que você conhece depois, depois que acontece lá a tragédia toda, né? Que são meio que tipo assim, estão botando lá pra adicionar gameplay. E dependendo de quem você escolhesse, podia mudar algo. Muda algumas exato, coisas. Mas é o que acontece sempre em todos os jogos que tem muitos personagens. Um ou outro vai vai ser ficar pra trás. irrelevante. E isso não acontece no 6. Todos eles são importantes. É uma coisa impressionante. São importantes, mas tem uns ali no final que você fala, velho, o cara se entrou aí só pra poder jogar diferente. O quê? O Shadow não o foi Shadow é importante? importante. Eu não tô falando dele, eu tô falando daquele, por exemplo, aquele outro, eu esqueci o nome dele, tá vendo? Tão importante que eu esqueci o nome dele. O vermelho lá, Blue Mage. O cara que é Blue Mage. Ah, sim. Tipo, ele tá lá no bar. Poderia ser o único assim, mas, velho... Mas ele não faz parte da história principal. Não. Da história principal, não, sim. ele não faz, todos são bons. Agora, esse cara daí, ele tava lá e falou, velho, vamos aí, tô com vocês. O estagiário fez o sprite dele. Foram botar aí pra poder ele, né, esse cara aí ficar de boa. Principalmente o Loki e a Celes, né? O Loki e a Celes são os principais. São né? praticamente... E a Terra com o contexto dela, né? Bom, então, Final Fantasy VI é a recomendação pra vocês jogarem, certo? A gente testou esse formato aqui. Deixa aí nos comentários se vocês acharam bacana, se funciona melhor assim, né? São uma câmera só e tudo mais. A gente vai tentar prometer que vai tentar procurar uma câmera que tenha uma bateria maior ou que não precise fazer tantos cortes. Mas uma recomendação de Final Fantasy pra jogar, o meu é o 6. 8. 6 também. 6 também, mas recomendei 8 porque já recomendei o 6. Tá ok então, 7, né? O 7. Pronto. Fechou. Jogue os 3 e veja que o 6 é o melhor, beleza? Fechou? Valeu, galera. Apesar que Eita, porra. eu poderia falar também do 4, sabe? O 4 é muito tem bom. gente que gosta. Inclusive, nosso querido amigo Felipe Almeida, que comentou os nossos vídeos aí, pra ele o 4 é o favorito. O 4 é foda. Que é o 2 do Japão. Eita, Não, não é o... pode falar foda, né? Pode. Na verdade, a gente ainda pode. A gente ainda pode. Sei Não lá, vai poder. não sei. Beleza.